Olá, queridos e queridas caminhantes deste mundo sem fim, muita paz a todos e vamos contar mais uma curiosidade. E em clima de Copa hoje vamos saber tudo sobre a Copa do Mundo de 1994F. E não se esqueça do seu like e de se inscrever no canal. É que tem muita gente que acompanha o canal mas não se inscreve. Sua inscrição e seu like é muito importante para ajudar no engajamento. E sem mais demora, bora lá para a história. A Copa do Mundo FIFA de 1994 foi a 15ª edição sediada nos Estados Unidos, sendo o primeiro mundial a ser realizado neste país. Apesar da pouca tradição norte-americana no futebol, foi este mundial que bateu todos os recordes de público, mantidos até os dias de hoje. Com um futebol extremamente eficiente e com um grupo muito unido liderado pelo polêmico craque Romário, a seleção brasileira conquistou o 4º título mundial ao bater a Itália na final. O título do Brasil foi comemorado também como uma homenagem ao tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna, falecido em 1 de maio daquele ano. A edição foi aberta no estádio Soldier Field, em Chicago, no dia 17 de junho, com direito à performance da cantora Diana Ross. No mesmo dia, aconteceu o jogo de abertura entre a Alemanha, sua primeira Copa reunificada, contra a Bolívia. A seleção alemã venceu o jogo por 1-0, com um gol do atacante Jürgen Klinsmann. Nesse jogo, o craque boliviano Marco Etcheverry recebeu o primeiro cartão vermelho da Copa, após agredir Lothar Matthaus fazendo jus ao apelido de El Diablo. Estreante em Copas, a Arábia Saudita mostrou ao mundo do futebol a que veio no terceiro jogo contra a Bélgica. Após receber a bola do campo de sua equipe, Saed Al-Owairan decidiu partir para cima dos belgas e após driblar meio time, tocou na saída do experiente goleiro Michel Preud'homme, um dos melhores do mundo na época e que seria eleito o melhor daquela Copa, marcando o mais belo gol do Mundial. O Brasil fez a seguinte campanha: 2 vitórias e um empate na fase de grupos, 2-0 contra a Rússia, 3-0 contra Camarões e 1-1 contra a Suécia. Nas oitavas de final derrotou os Estados Unidos por 1-0. Nas quartas de final eliminou os Países Baixos por 3-2. Na semifinal, 1-0 frente à Suécia. Na grande final, o Brasil jogou contra a Itália. O jogo terminou empatado em 0-0 nos 90 minutos do tempo normal e na prorrogação. O Brasil conquistou o título após ganhar a disputa por pênaltis pelo placar de 3-2 e se tornou a primeira seleção tetracampeã mundial de futebol. Foi uma Copa do Mundo de grandes surpresas. A Bulgária, que até ali em 6 participações anteriores jamais havia vencido um jogo de Copa do Mundo, superou grandes favoritos, sendo a segunda colocada em um grupo que tinha a Argentina, além de eliminar em um jogo emocionante a Alemanha, até então a campeã mundial defensora, por 2-1 nas quartas de final. Chegou à semifinal e terminou em 4º lugar. Eliminatórias. Um total de 147 times se inscreveram para as eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1994, competindo por um total de 24 vagas na fase final. Os Flag of the United States.SVG Estados Unidos, como país sede, e a bandeira da Alemanha, como defensores do título, se classificaram automaticamente, deixando 22 vagas. As 24 vagas disponíveis na Copa do Mundo de 1994 seriam distribuídas entre as zonas continentais da seguinte maneira: Europa, UEFA 13 vagas, delas iria à Alemanha, que se classificou automaticamente, enquanto as outras 12 vagas foram disputadas por 38 times, incluindo Israel. 11 seleções ficaram de fora: Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia não se inscreveram. A Iugoslávia estava suspensa devido à guerra em seu território, o Liechtenstein abriu mão de participar, e Ucrânia, Moldávia, Bielorrússia, Armênia, Geórgia e Azerbaijão tiveram sua inscrição negada pela FIFA. América do Sul, Conmebol 3 vagas e meio. A última vaga seria disputada entre o 4º colocado da Conmebol e o vencedor da Oceania ou da CONCACAF. A única seleção ausente foi a do Chile, que estava suspenso de qualquer competição em decorrência do incidente envolvendo o goleiro Roberto Rojas, que chegou a ser banido pela FIFA, foi anistiado em 2001. América do Norte, América Central e Caribe, CONCACAF 2,25 vagas, delas iria aos Estados Unidos, que era o país sede.
A outra vaga seria disputada em uma repescagem entre um representante da CONCACAF e um representante da Conmebol ou da UFC. A seleção cubana desistiu de participar. África, CAF 3 vagas disputadas entre 40 times. 9 seleções não disputaram a fase eliminatória: Sudão, Malawi, São Tomé e Príncipe, Uganda, Mauritânia, Gâmbia, Serra Leoa, Burkina Faso e Mali, e a Líbia foi suspensa após uma sanção da ONU. Ásia, AFC 2 vagas, disputadas por 30 times. Mianmar foi a única seleção asiática que decidiu não se inscrever. Oceania, OFC 0,25 vaga, disputada por 7 times. O vencedor enfrentaria um representante da Conmebol. Samoa, então Samoa Ocidental, não participou. Um total de 130 times jogaram pelo menos uma partida das eliminatórias. Um total de 497 partidas foram disputadas com 1.446 gols marcados, uma média de 2,91 por jogo. Abaixo estão os países classificados nas eliminatórias e na repescagem. Classificados: Europa. Grupo 1, Itália e Suíça. Grupo 2, Noruega e Holanda. Grupo 3, Espanha e Irlanda. Grupo 4, Romênia e Bélgica. Grupo 5, Grécia e Rússia. Grupo 6, Suécia e Bulgária. Portugal, Dinamarca, França, Inglaterra e Tchecoslováquia não se classificaram. A Iugoslávia estava suspensa de competições internacionais em virtude da guerra, e não disputou as eliminatórias. Itálico: a Tchecoslováquia se dissolveu em 1993, mas a equipe ainda disputava as eliminatórias. A seleção tchecoslovaca se dissolveu definitivamente no fim do torneio. América do Sul. Grupo 1, Colômbia. Grupo 2, Brasil e Bolívia. Na repescagem, Argentina. O Chile teve sua campanha anulada para as eliminatórias da Copa do Mundo de 1990, e foi banido de todas as atividades da FIFA até 1994, não conseguindo participar das eliminatórias para a Copa dos Estados Unidos em virtude de Roberto Rojas fingir que fora atingido por um sinalizador em 1989. CONCACAF. México, classificado. Canadá, perdeu na repescagem. África. Grupo 1, Nigéria. Grupo 2, Marrocos. Grupo 3, Camarões, Zâmbia, Egito, Costa do Marfim, Gana e Zimbábue ficaram fora da fase final. Ásia. Coreia do Sul e Arábia Saudita, classificadas. O Japão perdeu a vaga no final, e viu sauditas e sul-coreanos pegarem uma vaga certa para os nipônicos. Oceania. Austrália, perdeu na repescagem. Curiosidades. Tragédia no ar. Boa parte da seleção da Zâmbia morreu em um acidente de avião no Gabão, quando iam para um jogo qualificador contra o Senegal. O país tinha praticamente que construir uma nova equipe a partir do zero, mas esse novo time foi o adversário dos próprios zambianos, que não se classificaram para o Mundial por um ponto. Kalusha Bavia foi o único sobrevivente, em virtude dele estar na Holanda, e não viajou para o Senegal, gol mais rápido das eliminatórias. David Gualtieri, de San Marino, marcou o gol mais rápido em uma eliminatória de Copa, abriu o placar contra a poderosa Inglaterra depois de apenas 8,3 segundos, embora o English Team ganhasse o jogo por 7-1. Apesar da goleada, a Inglaterra perdeu a vaga para a Holanda por 2 pontos. O recorde de Gualtieri foi superado pelo belga Christian Benteke, na vitória de seu país por 6-0 sobre Gibraltar, em 2016, 7 segundos do primeiro tempo. Bulgária x França, heróis e vilões. Emil Kostadinov foi o herói da Bulgária no jogo contra a França nos últimos segundos do jogo, em novembro de 1993. A partida correu no Parc des Princes, em Paris. Os búlgaros já haviam se classificado para a fase final, e a seleção da França foi fortemente criticada pela perda de uma vaga garantida. O principal alvo das críticas foi o meio-campista David Ginola. Os Bleus, com mais 2 jogos, ainda tiveram a oportunidade de superar Israel ou obter um ponto contra a Bulgária para garantir a sua qualificação, mas perdeu os 2 jogos. A Argentina na repescagem. A Colômbia derrotou a Argentina por 5-0 em Buenos Aires na última partida das eliminatórias da América do Sul.
Este resultado classificou a Colômbia diretamente para a Copa do Mundo, enquanto a Argentina foi forçada a jogar a repescagem contra a Austrália, para se classificar. A controversa classificação da Espanha. Na última rodada das eliminatórias, a campeã europeia Dinamarca perdeu por 1-0 para a Espanha, caindo do primeiro ao terceiro lugar e deixando de se qualificar. O gol da Espanha foi marcado de cabeça por Fernando Hierro, algo controverso, já que o meio-campista espanhol José Maribaqueiro cometeu falta no goleiro dinamarquês Peter Schmeichel, que erroneamente pegou o cruzamento de um escanteio, mas não viu a bola. O árbitro, que erroneamente concedeu à Espanha o tiro de canto, não viu a falta e permitiu que o gol acontecesse. A Irlanda terminou em segundo lugar no grupo com os mesmos pontos e saldo de gols da Dinamarca, mas classificaram-se por terem marcado mais gols. Eliminatórias europeias. Apenas 37 das equipes europeias disputaram as eliminatórias. A Alemanha se classificou para a Copa do Mundo de 1994 como atuais campeões e o Liechtenstein desistiu antes do sorteio acontecer. Além disso, a Iugoslávia foi suspensa pela FIFA devido às sanções da ONU decorrentes das guerras iugoslavas. Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina e Macedônia também não se inscreveram. Participação das ex-repúblicas da URSS. Nenhuma das 15 ex-repúblicas que integravam a União Soviética, extinta em 1991, jogou as eliminatórias da Copa de 1994, com exceção da Rússia, que herdou os resultados das seleções soviética e da CEI, que participou apenas da Eurocopa de 1992, e das 3 repúblicas do Báltico, Estônia, Letônia e Lituânia. Festa grega. A Grécia se qualificou pela primeira vez para a Copa do Mundo ao derrotar a Rússia em seu último jogo em Atenas, diante de 70.000 espectadores. O jogo teve que parar por 20 minutos depois que Nikos Machlas marcou o gol da vitória, devido à fumaça grossa dos fogos de artifício. O drama do Japão em Doha. O Japão também tinha uma grande oportunidade de atuar em uma Copa pela primeira vez em sua história caso vencesse o Iraque em seu último jogo, o que faria a Coreia do Sul ser eliminada do Mundial. Entretanto, com um gol no último minuto, os Samurais Azuis perderam essa chance, colocando os sul-coreanos e a Arábia Saudita, então estreante em Copas, entre os classificados. No Japão, este episódio é chamado de Agonia de Doha. Chile fora das eliminatórias. Houve apenas 9 participantes nas eliminatórias sul-americanas, pois o Chile não poderia participar da qualificação em virtude do incidente protagonizado pelo goleiro Roberto Rojas em 1989. O drama do Japão em Doha. O Japão também tinha uma grande oportunidade de atuar em uma Copa pela primeira vez em sua história caso vencesse o Iraque em seu último jogo, o que faria a Coreia do Sul ser eliminada do Mundial. Entretanto, com um gol no último minuto, os Samurais Azuis perderam essa chance, colocando os sul-coreanos e a Arábia Saudita, então estreante em Copas, entre os classificados. No Japão, este episódio é chamado de Agonia de Doha. A Copa do Mundo FIFA de 1994 foi disputado nos Estados Unidos da América por 24 seleções de futebol. Cada uma das seleções teve o direito de alistar 22 jogadores. Cada jogador envergou o mesmo número na camisa durante todos os jogos do torneio. Escalação. Grupo A. Seleção Romena, Copa do Mundo de 1994. 1 Pronea item 2 Petrescu item 3 Prodan item 4 Belodedici item 5 Lupescu item 6 Popescu item 7 Muntianu item 8 Chiri item 9 Erducioil item 10 Hag Capitão item 11 Dumitrescu item 12 Setelha item 13 Selimes item 14 Mihaly item 15 Panduru item 16 Vudoil item 17 Moldovan item 18 Galk item 19 Papur item 20 STNG item 21 Ivan item 22 Preda item Treinador Iordescu. Seleção Suíça, Copa do Mundo de 1994. 1 Pascolo item 2 Otiger item 3 Quentin item 4 item 5 Geiger Capitão item 6 Brege item 7 Suter item 8 Orel item 9 Knup item 10 Sforza item 11 Chapuisa item 12 Lehmann item 13 Gli item 14 Subia item 15 Gracie item 16 Biquel item 17 Fournier item 18 Rueda item 19 Studer item 20 Silvestre item 21 WYSS item 22 Brunner item Treinador Odson. Seleção estadunidense,
Copa do Mundo de 1994. Seleção colombiana, Copa do Mundo de 1994. 1 Córdoba item 2 Escobar item 3 Mendoza item 4 Herrera item 5 Gaviria item 6 Gomes item 7 de Ávila item 8 Lozano item 9 Valenciano item 10 Valderrama capitão item 11 Valência item 12 Mondragón item 13 Ortiz item 14 Álvares item 15 Pereira item 16 Aristizábal item 17 Serna item 18 Cortez item 19 Rincon item 20 Pérez item 21 Asprila item 22 Pazo item treinador Maturana. Grupo B. Esconder-de. Seleção brasileira, Copa do Mundo de 1994, quarto título. 1 Tafarel item 2 Jorginho item 3 Ricardo Rocha item 4 Ronaldão item 5 Mauro Silva item 6 Branco item 7 Bebeto item 8 Dunga capitão item 9 Zinho item 10 Raí item 11 Romário item 12 Zete item 13 Aldair item 14 Cafu item 15 Márcio Santos item 16 Leonardo item 17 Mazinho item 18 Paulo Sérgio item 19 Miller item 20 Ronaldo item 21 Viola item 22 Gilmar item treinador Parreira. Seleção sueca, Copa do Mundo de 1994, terceiro lugar. 1 Ravelli item 2 R, Nilsson item 3 P. Anderson item 4 Burklund item 5 Lund item 6 Schwartz item 7 Larsson item 8 Ingesson item 9 Ter capitão item 10 Dahlin item 11 Brolin item 12 Eriksson item 13 M. Nilsson item 14 Camargue item 15 Lu item 16 Limpar item 17 Rei item 18 Mild item 19 K. Anderson item 20 Erlingmark item 21 Blokist item 22 Edman item treinador, Svensson. Seleção camaronesa, Copa do Mundo de 1994. 1 Bel item 2 Canabiik item 3 Song item 4 Ekemi item 5 Nip item 6 Libi item 7 Omonbiik item 8 Mou item 9 Mila item 10 Mede item 11 Maboan item 12 Loga item 13 Kala item 14 Tata o capitão item 15 Agbu item 16 Chami item 17 Foe item 18 Fiala item 19 Imbe item 20 Moieme item 21 Nkono item 22 Songoa item treinador, Michel. Seleção russa, Copa do Mundo de 1994. 1 Cherchezov item 2 Kuznetsov item 3 Arlukovich item 4 Galiamin item 5 Nikiforov item 6 Ternauski item 7 Petnitsky item 8 Popov item 9 Salenko item 10 Karpin item 11 Bechastnik item 12 Tetradze item 13 Borodjuk item 14 Korneiel item 15 Radchenko item 16 Karin capitão item 17 Tsimbalar item 18 Nopko item 19 Mostova item 20 Lediashov item 21 Klestov item 22 Yuran item treinador, Sadirin. Grupo C. Seleção alemã, Copa do Mundo de 1994. 1 Ilgner item 2 Strunz item 3 Breme item 4 Kohler item 5 Helmer item 6 Buchaldi item 7 Moller item 8 Assler item 9 Riedli item 10 Mataus capitão item 11 Kuntz item 12 Koch item 13 Voller item 14 Bertoldi item 15 Galdino item 16 Samer item 17 Wagner item 18 Klinsmann item 19 Kirsten item 20 Effenberg item 20 e 1 Basler item 22 Kahn item treinador, Vobts. Seleção espanhola, Copa do Mundo de 1994. 1 Zubizarreta capitão item 2 Ferreira item 3 Otero item 4 Camarasa item 5 Abelardo item 6 Erro item 7 Goicoechea item 8 Guerreiro item 9 Guardiola item 10 Baqueiro item 11 Beijirista item 12 Sergi item 13 Canizares item 14 Joanelli item 15 Caminero item 16 Minambres item 17 Voro item 18 Alcorta item 19 Salinas item 20 Nadal item 21 Luiz Henrique item 22 Lopetegui item treinador, Clemente. Seleção sul-coreana, Copa do Mundo de 1994. 1 Choi Yang capitão item 2 Chung Jong-san item 3 Lee Jong-va item 4 Kim Pan-kyo item 5 Park Young-ba item 6 Lee Yang-jin item 7 Shin Hong-ji item 8 No Young-yeon item 9 Kim Jo-sung item 10 Ko Jeon-won item 11 Seo Young-won item 12 Choi Yong-gyu item 13 Ik-soo item 14 Choi Dae-shik item 15 Cho Jin-ho item 16 A Seljo item 17 Gu Sang-bum item 18 Van San-hong item 19 Choi Moon-sik item 20 Hong Myung-bo item 21 Park Chu-vo item 22 Lee Von-jai item treinador, Kim Ho. Seleção boliviana, Copa do Mundo de 1994.
1 Truco item 2 Penha item 3 Sandy item 4 Rimba item 5 Quinteros item 6 Borja item 7 Pinedo item 8 Melgar item 9 Penha item 10 Etiverri item 11 Moreno item 12 Rojas item 13 Soruco item 14 Ramos item 15 Soria item 16 Cristaldo item 17 O Sanches item 18 Ramalo item 19 Torrico item 20 Castilho item 21 Sanches item 22 Baldivieso item Treinador, Ascar Gorta Flag of Bolívia.svg Grupo D Seleção nigeriana, Copa do Mundo de 1994 1 Rufai Capitão item 2 Eguaven item 3 Iroha item 4 Keshi item 5 Quechuvu item 6 Mvanu item 7 Finidi item 8 Olirra item 9 Yekini item 10 Okocha item 11 Amoneke item 12 Siazia item 13 Ezeugo item 14 Amokashi item 15 Olize item 16 Agiu item 17 Keba item 18 Ekuku item 19 Menalo item 20 Okafor item 21 Adepoju item 22 Agbonavari item Treinador, Vesterov Esconder, V. Seleção búlgara, Copa do Mundo de 1994, quarto lugar. 1 Mihailov Capitão item 2 Kremeliev item 3 Ivanov item 4 Tsvetanov item 5 Bichel item 6 Yankov item 7 Kostadinov item 8 Stoikov item 9 Lekov item 10 Sirakov item 11 Borimiro item 12 Nikolov item 13 Yordanov item 14 Genshev item 15 Iliou item 16 Kyriakov item 17 Mistarsky item 18 Alexandrov item 19 Georgiev item 20 Balakov item 21 Eutou item 22 Andonov item Treinador, Penel Seleção Argentina, Copa do Mundo de 1994 1 Goicoechea item 2 Vasquez item 3 Chamat item 4 Sensini item 5 Redondo item 6 Ruggeri Capitão item 7 Canidia item 8 Basualdo item 9 Batistuta item 10 Maradona item 11 Medina Belo item 12 Islas item 13 Cáceres item 14 Simeone item 15 Borelli item 16 Dias item 17 Ortega item 18 Pérez item 19 Balbo item 20 Rodrigues item 21 Mancuso item 22 Scoponi item Treinador, Basile Seleção grega, Copa do Mundo de 1994 1 Minou item 3 Kolitsakis item 4 Manolas item 5 Karitsakis item 6 Tsalouchidis item 7 Saravacos item 8 Neoplias item 9 Machlas item 10 Mitropoulos Capitão item 11 Tsentakis item 12 Marangos item 13 Karagianis Item 14 Dimitriades item 15 Carcamanis item 16 Alexoudis item 17 Antzides item 18 Karataides item 19 Cofidis item 20 Tmatsides item 21 Alexandris item 22 Alexiou item Treinador, Panagoulias Grupo E Seleção mexicana, Copa do Mundo de 1994 1 Campos item 2 Soares item 3 Ramírez Perales item 4 Ambris Capitão item 5 Ramírez item 6 Bernal item 7 Hermosilo item 8 Garcia Aspi item 9 Sanches item 10 Garcia item 11 Zaguinho item 12 Fernandes item 13 J Chaves item 14 Deu Olmo item 15 Espinosa item 16 Valdez item 17 Galindo item 18 Salgado item 19 Salvador item 20 Rodrigues item 21 Gutierrez item 22 A Chaves item Treinador, Mejia Barão Seleção irlandesa, Campeonato do Mundo de 1994 1 Bonner item 2 Irving item 3 Phelan item 4 Moran item 5 MC Gratry item 6 Kenny item 7 Towson Capitão item 8 Ogonton item 9 Aldridge item 10 Sheridan item 11 Southampton item 12 G. Kelly item 13 Kernagan item 14 Bab item 15 Coine item 16 Cascarino item 17 MC Goldrick item 18 Velan item 19 MC Louglin item 20 De Kelly item 21 MC Ater item 22 A Kelly item Treinador, Carlton Seleção italiana, Copa do Mundo de 1994, segundo lugar 1 Paliuca item 2 Apoloni item 3 Benarrivo item 4 Costa Curta item 5 Maldini item 6 Baresi Capitão item 7 Minotti item 8 Mussi item 9 Tassotti item 10 R. Baggio item 11 Albertini item 12 Marchegeni item 13 De Baggio item 14 Berti item 15 Conti item 16 Donadoni item 17 Evani item 18 Casiraghi item 19 Massaro item 20 Signori item 21 Zola item 22 Bucci item Treinador, Saque Seleção norueguesa, Copa do Mundo de 1994
1 Torsted item 2 Rally item 3 Jossen item 4 Bratse Capitão item 5 Bgrebe item 6 Flue item 7 Miklan item 8 Leonhardsen item 9 Firtoft item 10 Recal item 11 Jacobsen item 12 Grodas item 13 Bayreise item 14 Nielsen item 15 Lutkin item 16 Rotten item 17 Egen item 18 Alan item 19 Strand item 20 Berg item 20 e 1 Ruscheld item 22 Buinen item Treinador, Olsen. Grupo F. Seleção neerlandesa, Copa do Mundo de 1994. 1 de Guei item 2 F de Boer item 3 Rijkaard item 4 Koeman item 5 Vichy item 6 Wolters item 7 Overmars item 8 Jonk item 9 R. De Boer item 10 Berkan item 11 Roy item 12 Bosman item 13 Van der Sar item 14 Van Gobel item 15 Blind item 16 Numan item 17 Talmenta item 18 Valks item 19 Van Vossen item 20 Winter item 21 de Wolf item 22 Selders item Treinador, Advocaat. Seleção Saudita, Copa do Mundo de 1994. 1 Aldeia item 2 Aldozari item 3 Alquileivi item 4 Zubromavi item 5 Madani item 6 Amin item 7 Algechean item 8 Albishi item 9 Abdullah Capitão item 10 Alvairan item 11 Almerhalel item 12 Aljaber item 13 Aljavad item 14 Almuvalid item 15 Aldavod item 16 Jebrein item 17 Altaifi item 18 Al-Onazi item 19 Saleh item 20 Driz item 21 Al-Sadiq item 22 Al-Elva item Treinador, Solari. Seleção belga, Copa do Mundo de 1994. 1 Preud'Homme item 2 Medved item 3 Borkelmans item 4 Albert item 5 Sids item 6 Saelens item 7 Van der Elst item 8 Nilis item 9 De Grise item 10 Sifu item 11 Czerniatinski item 12 de Wild item 13 Grun Capitão item 14 de Wolf item 15 Mers item 16 Boffin item 17 Weber item 18 Wilmots item 19 Van Meir item 20 Verlinden item 21 Van der Eyden item 22 Renier item Treinador, Van Inst. Seleção marroquina, Copa do Mundo de 1994. 1 Asmi Capitão item 2 Abdella item 3 Eu Adreoui item 4 Eukali item 5 Triki item 6 Naibe item 7 Hadi item 8 Azouzi item 9 Shaosh item 10 Eu Adaoui item 11 Daoudi item 12 Dai item 13 Baja item 14 Masbai item 15 Ababi item 16 Nader item 17 Eugrissi item 18 Necrous item 19 Buibold item 20 Cachorro item 21 Samadi item 22 Alaoui item Treinador, Blinda. Sorteio. O sorteio foi realizado no Convention Center em Las Vegas, a 19 de dezembro de 1993. Estados Unidos, por ser anfitrião, e Alemanha, então campeã detentora, eram cabeças de chave por direito. A final entre Brasil e Itália no dia 17 de julho, entrou para a história por dois motivos. Primeiro, pelo fato de juntar frente a frente duas das três únicas seleções que haviam conquistado 3 edições de Copa do Mundo, portanto, uma delas acabaria se sagrando tetracampeã, ultrapassando a rival. Segundo, porque foi a primeira vez em que a final de uma Copa do Mundo seria decidida na cobrança de tiros livres da marca de pênalti. O jogo terminou em 0-0 no tempo normal e na prorrogação. A vitória do Brasil veio após 3 erros italianos, uma defesa do goleiro Taffarel, em chute de Daniele Massaro, e mais 2 chutes para fora dos craques italianos Franco Baresi e Roberto Baggio. Márcio Santos havia errado também sua cobrança, não sendo necessário ao Brasil efetuar todas as cobranças a que tinha direito. O Brasil recuperava a coroa depois de 24 longos anos, 5 edições seguidas sem vencer, e conquistava assim o inédito 4º título da Copa do Mundo, chamado de tetracampeonato, fato só igualado no Mundial de 2006 pela própria Itália, e no Mundial de 2014 pela Alemanha, quando o Brasil já ostentava o título de pentacampeão, conquista obtida em 2002, na Copa do Mundo organizada em conjunto por Japão e Coreia do Sul, a primeira realizada em território asiático. O maior destaque da Copa dos Estados Unidos foi o baixinho Romário, que com seus 5 gols, e com uma assistência inesquecível, aquela em que deixou Bebeto na cara do goleiro americano Tony Meola, acabou confirmando a sua espetacular fase vivida então no Barcelona, fazendo por merecer a escolha da FIFA, que o elegeu o melhor jogador da Copa de 1994. Ainda no campo de jogo,
Aproveitando os festejos pela conquista histórica, a equipe decidiu homenagear o piloto brasileiro de Fórmula 1, Ayrton Senna, que morreu cerca de 2 meses antes em um terrível acidente ocorrido no GP de Imola, em San Marino. A homenagem veio estampada no cartaz que dizia: Senna, aceleramos juntos. O tetra é nosso. Na finalíssima, o Brasil entrou em campo com a seguinte formação: Tafarel, Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Branco, Dunga, Mauro Silva, Mazinho e Zinho, Bebeto e Romário. Logo na primeira etapa, Cafu substituiu Jorginho, e antes do início da segunda etapa da prorrogação, Viola ocupou a vaga de Zinho. Ao longo da competição, ficou popularizada uma frase dita por Galvão Bueno, principal locutor da Rede Globo de televisão, direcionada ao goleiro brasileiro: vai que a sua, Tafarel, bola. A bola da Copa dos Estados Unidos foi a Adidas Kestra, fabricada pela Adidas. Mascote. Quanto à tarefa de produzir um mascote para a Copa do Mundo foi dada aos americanos, ao invés de fazerem como a Inglaterra, que escolheram seu animal nacional, o leão, para 1966, os Estados Unidos decidiu usar um animal doméstico, um cão, no lugar da emblemática águia americana, pois esta já tinha sido utilizada como mascote nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, 10 anos antes. O animal, o cãozinho Striker, vestia roupas com as cores da bandeira norte-americana. O objetivo era atrair um público maior ao esporte, que não é tão popular no país. Não deu certo. O cachorrinho pouco icônico não chamou a atenção da criançada, deixando os souvenirs da Copa do Mundo encalhados nas prateleiras. Striker foi desenhado pelos estúdios Warner Bros. Transmissão: Brasil. A Copa do Mundo de 1994 teve sua história contada no filme Todos os Corações do Mundo, dirigido por Murilo Salles. Mas, muito antes de seu lançamento, o diretor liberou algumas imagens feitas de outros ângulos de alguns jogos daquele Mundial para o programa Fantástico, da Rede Globo. A cobertura da TV brasileira foi feita por Globo, Bandeirantes, SBT e Sport TV. Na Globo, os locutores foram Galvão Bueno, Oliveira Andrade e Kleber Machado, e os comentaristas foram Pelé, Raul Plaça e Arnaldo César Coelho. Na Band, a narração ficou por conta de Luciano do Vale, Silvio Luiz, Marco Antônio Matos, J. Júnior e os comentaristas foram Gerson, Rivelino, o recém-contratado Tostão, Armando Nogueira, Zico, Juarez Soares e Mário Sérgio. No SBT, os locutores foram Luiz Alfredo, Carlos Valadares e Osmar de Oliveira e os comentaristas foram Tele Santana, Orlando Duarte, Carlos Alberto Torres, capitão do Tri em 1970, e Antero Greco. Também no SBT, se destacou também o Amarelinho, uma simpática bolinha amarela que era o mascote das transmissões dos Jogos do Brasil na emissora de Silvio Santos. No Sport TV, as partidas eram exibidas em VT tinham a narração de Luiz Carlos Júnior, Maurício Torres e Sérgio Maurício. Foi o primeiro canal de TV por assinatura no Brasil a exibir a Copa do Mundo. A TV Manchete também ia fazer parte da cobertura, mas, devido aos seus problemas financeiros, teve que ficar de fora, mesmo que a emissora de Adolfo Bloch tenha escolhido Osmar Santos para narrar os jogos, em seu último ano como locutor. Agradeço a todos por assistirem este vídeo. É mais uma vez pedir sua inscrição, é que tem muita gente que acompanha o canal mas não se inscreve. Sua inscrição e seu like é muito importante para ajudar no engajamento.